Sobre Carris, viva muito boa noite. Hoje estamos em Braga, estamos nos jardins do Museu Nogueira da Silva e hoje falamos dos novos desafios da mobilidade nesta cidade a partir de uma exposição de propostas para um terminal intermodal em Braga. As propostas foram feitas pelos alunos do 4º ano do mestrado integrado em Arquitetura. Neste episódio vamos um pouco mais além, falamos também, obviamente, de alta velocidade, porque a cidade vai ser uma das contempladas com este serviço que promete aproximar o país. Vamos também falar sobre a ligação entre Guimarães e Braga. Será a BRT a solução ou temos de partir para outro tipo de soluções ferroviárias mais pesadas e que permitem também o transporte de mais passageiros? Mas como o que nos traz aqui hoje é pensar a nova estação intermodal de Braga e o que é que nós podemos fazer para melhorar a mobilidade desta cidade, vamos começar por aí mesmo, Carlos. Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes, comigo, como sempre, eu sou o Ruben Martins. Carlos, vou começar contigo a perguntar-te se faz sentido termos uma cidade com o tamanho, a dimensão, a área urbana, a densidade que Braga tem, com uma estação ferroviária longe da estação dos autocarros, ou ao contrário, a estação dos autocarros, a estação principal dos autocarros, estar longe da estação ferroviária. Isto faz sentido? Não faz sentido. E eu há bocado ao jantar partilhava convosco a minha desilusão, digamos assim, de andar nisto há 20 ou há 30 anos, em inúmeras conferências, algumas delas no estrangeiro, onde há anos que ouço falar em congressos, em conferências da intermodalidade, da necessidade de, no mesmo espaço, estar concentrado o comboio e os autocarros, de haverem estações intermodais, e depois, 30 anos depois, ser com uma grande surpresa que eu há pouco venho a saber que está previsto que, numa cidade como Braga, a estação dos comboios fica ali e a estação rodoviária fica acolá, quando o óbvio, o normal, seria que ficassem no mesmo sítio. Eu gostava de partilhar convosco alguns bons exemplos do que se faz em Portugal nessa matéria. Neste caso, penso que, por exemplo, Viana do Castelo é um excelente exemplo. Viana tem o comboio e o autocarro perfeitamente articulados. Castelo Branco também, mais pequeno, mais simples, mas a estação está precisamente ao lado dos autocarros. Lisboa e Porto também são bons exemplos. Felizmente que as duas grandes cidades do país têm o Oriente, Sete Rios, estão integrados, têm os dois modos de transporte. Campanhã agora também. Pombal, uma cidade pequena, tem a linha do comboio, comboios de um lado, autocarros do outro. Faro, um pouco por acaso, historicamente, mas de facto o terminal da Eva está ao lado da estação dos comboios. Mas depois há os maus exemplos. Eu começo com o Torres Vedras, que fez ao contrário. Torres Vedras tinha a estação rodoviária ao lado da estação dos comboios e afastou a 3 km para os arredores da cidade. Isso é claramente um mau exemplo e a sair contra tudo o que se deveria fazer. Depois temos Guarda, Covilhã, talvez por razões orográficas, o comboio fica cá em baixo, os autocarros estão lá em cima. Portimão é também um mau exemplo numa cidade tão grande. Setúbal também não aproxima os autocarros da estação. E, portanto, eu só quero dar os parabéns aos estudantes que fizeram estas propostas magníficas, onde efetivamente perceberam que os autocarros têm que estar perto da estação dos comboios. A ferrovia pesada, efetivamente, como disse o anterior Ministro das Infraestruturas, ele tem razão quando diz que a rede fundamental dos nossos transportes tem que ser o comboio, tem que ser a ferrovia. E depois o autocarro ou o BRT, ou o que quiserem, tem que fazer a capilaridade. E, portanto, as estações ferroviárias têm que voltar a ter o mesmo peso, a mesma importância que tiveram no início, nos primórdios do caminho de ferro, quando eram, de facto, o centro da cidade, quando o comboio chegava ao centro da cidade. E agora haver essa intermodalidade. Diogo, faz por isso sentido que a estação seja o centro? É o centro, a linha do comboio é uma espécie de patroa e depois o terminal do autocarro é uma espécie de subordinado, porque quem manda deve ser a linha de comboio, que é que tem maior capacidade, e depois a partir daí distribuir, ramificar para rotas de autocarro, não é? Que vão para pontos mais particulares, onde o comboio não conseguirá chegar. Basicamente é isto. Estamos a falar de uma cidade como Braga que tem uma densidade bastante grande e que podia ser muito bem comparado com aquilo que existe, por exemplo, a sul do Tejo, em que existe já ferrovia ligeira, é certo, e que não se partiu para uma solução tipo BRT. Partiu-se para pensarmos que ali há capacidade, há procura, podemos partir para uma solução sobre Carris.
Aqui, e antes de pensarmos um bocadinho mais além na ligação a Guimarães, pergunto-te se muitos dos problemas de trânsito desta cidade se resolveriam se pensássemos em transportes de mais capacidade para além do autocarro, que é o que neste momento a base dos transportes de Braga está precisamente focado nos dois modos, o a pé e o autocarro, e depois obviamente temos os carros a entrar diariamente na cidade e a entupir o trânsito na cidade, incluindo este trajeto entre a Estação Central de Braga e a estação dos autocarros. E às vezes também deve haver o apiado, que é quando se tenta entrar no autocarro e provavelmente ele está cheio, não é? Às vezes também acontece porque provavelmente os autocarros, nas horas de ponta sobretudo, não serão grandes o suficiente para acomodar tanta gente. E há estudos interessantíssimos, vou pegar aqui num que foi elaborado para a Câmara de Guimarães há poucos meses, em que compara a capacidade de um BRT com um LRT, que é o elétrico mais ligeiro, e depois com o HRT, que pode ser um metro mais pesado. Portanto, o BRT tem uma capacidade máxima de 130 lugares. Olhamos para um LRT, já um elétrico assim, mais combustinho, no mínimo são 252 pessoas. Se olharmos para um metro mais pesado, são 384 pessoas que conseguem fazer uma só viagem. Isto para horas de ponta é perfeito, é fantástico. Daí evitava-se provavelmente o apiado. E, portanto, é preciso conjugar os vários meios de transporte e adequá-los às necessidades das pessoas. Não é uma coisa assim tão complicada, mas parece que há sítios em que se complica demasiado, não é? Depois é muito estudo e depois não se chega a lado nenhum. O que vemos, e antes de estarmos a gravar este podcast, foi um princípio de discussão sobre o que está a acontecer um pouco com o país, com a criação de sucessivas empresas, ou a perspectiva de criação de sucessivas empresas que vão gerir os BRTs em termos locais. E isso, Carlos, pode gerar problemas, não é? Porque, por exemplo, quando falamos no transporte ferroviário, temos escala e temos oficinas que permitem que não seja necessário, se quisermos fazer uma ligação de Braga a Guimarães, não é preciso criar uma oficina aqui, até pode ser aproveitado grande parte do material circulante que já existe da CP, portanto, o investimento é essencialmente em infraestrutura. Quando estamos a falar em criar um BRT de raiz, estamos a falar em criar parques oficinais, estamos a falar em criar infraestrutura, estamos a falar em material circulante que tem vida muito mais curta, não é? Portanto, que tem tecnologias que têm duração mais reduzida, e estamos a falar em criação de sucessivas empresas para gerirem um determinado município ou uma linha intermunicipal. Isso vai ser um problema, porque sabemos que hoje em dia já é difícil encontrar, por exemplo, motoristas de autocarros. Já as empresas de rodoviárias tradicionais têm muitos problemas no que toca a encontrarem este tipo de motoristas, e sabemos que um autocarro tradicional transporta muito menos passageiros do que um comboio, como o Diogo acabou de dizer. Sim, isso já aqui de facto foi abordado. Vamos lá ver. Criam-se empresas, os seus respectivos conselhos de administração. Quem é que se lá vai pôr? Algum senador, algum autarca reformado? Quem são essas empresas? Que prejuízos é que vão dar? Que lucros é que vão dar? Quem é que vai suportar esses prejuízos? Vão ser as CIMs? Vão ser as câmaras? Serão privados? E se forem privados, quanto é que vão exigir de compensação se aquilo não for rentável? E, portanto, há aqui muitas questões em aberto, para além do BRT em si próprio. É preciso criar parques oficinais, as oficinas, os operários, o pessoal, formar, etc. Depois chamar a atenção pelo seguinte: os BRTs que foram comprados para a antiga linha da Lausanne, para o metro Mondego, cada unidade custa 900 milhões de euros. Num projeto... 900 mil. Desculpa, claro que não devia ser 900 milhões. Perto de 1 milhão de euros, 900 mil. Na Alemanha, 870 mil euros. Portanto, não estamos a falar de autocarros iguais aos outros, ok? E, portanto, são investimentos também pesados. E tem esse problema de facto da questão administrativa: quem é que vai para lá, quem é que são os administradores, quais são os prejuízos. É preciso fazer muitas contas, e eu penso que isto dos BRTs neste momento é um lobby forte no país e é uma questão de moda, e que depois tem de facto uma grande simpatia por parte dos autarcas, porque um BRT implementa-se num mandato e, portanto, eu posso deixar a obra feita, ao passo que defender uma linha de caminho de ferro é uma coisa que pode demorar dezenas de anos, mas é o futuro. Se queremos projetos para o século XXI, tem que ser a ferrovia pesada. E, portanto, o BRT é muito útil, é uma nova moda, pode servir para inaugurar, mas depois, se calhar, é um problema daqui por uns anos. E era isso que eu gostava de chamar a atenção. E já agora vamos falar então no Guimarães-Braga, se me é possível. Portanto, que essas são as minhas primeiras dúvidas em relação a um BRT Guimarães-Braga. A primeira, claramente, é que eu defendo
que entre Guimarães e Braga, obviamente, tem que haver o comboio, tem que haver ferrovia pesada. E eu não digo isto só porque gosto muito de comboios ou porque achemos que os comboios sejam a solução para tudo. Não, quer dizer, cada caso, a satisfação da necessidade da mobilidade das pessoas pode ser feita de várias formas, BRTs, autocarros, trotinetes, automóveis, comboios, etc. No caso em apreço, nestes 25 km entre estas duas cidades, que é Guimarães e Braga, parece-me tão óbvio que a solução é a ferrovia pesada, é o comboio. Nós sabemos que no Plano Ferroviário Nacional isso não está contemplado. Está lá o BRT. Ao que parece porque há problemas orográficos, há uma chatice, há uma montanha pelo meio. Mas os nossos bisavós abriram com pá e picareta e dinamite dezenas de túneis neste país para construir caminhos de ferro. E nós, no século XXI, não conseguimos abrir ali um túnel e fazer um comboio entre Guimarães e Braga. Depois, outra vantagem ainda. Neste momento, Braga e Guimarães são dois cotos da rede ferroviária, são dois ramais. São o fim de dois ramais ferroviários. Se os unirmos, passamos a integrar estas duas cidades na rede ferroviária nacional. E podemos ter circulação dos dois sentidos. Podemos ter comboios do Porto, Guimarães, Braga, Porto, Porto, Braga, Guimarães. E, portanto, não é só porque eu gosto muito de comboios que eu entendo que é esta a solução. Mas há mais. O BRT só liga dois pontos. Liga Guimarães a Braga. E depois é preciso mudar. Ora, nós sabemos que nos transportes públicos o transbordo é desincentivador. Isso há pouco foi aqui referido. Portanto, nós temos é que ter comboios que não vão fazer Guimarães-Braga. Serão comboios que vêm do Porto ou de outra origem que farão Guimarães-Braga e continuam. No limite, e há agora uma discussão muito interessante na Galiza, neste momento há um lobby que está a nascer que defende muito o serviço ferroviário com o Minho, no limite seria possível fazer comboios Vigo-Braga-Guimarães. Ok? E, portanto, esta ideia de, ao unir estes dois pontos, nós integrarmos as duas cidades numa rede ferroviária, eu repito muito este conceito, na ferrovia a palavra-chave é rede. E, portanto, é deixar que Braga e Guimarães deixem de ser o término de dois ramais, dois cotos, e estarem integradas numa rede. Depois, é certo que o BRT adere mais facilmente à orografia. Adapta-se melhor às curvas. Então eu pergunto, quanto tempo é que vai demorar? É caro, tem os problemas que eu já falei, ainda por cima vai demorar muito tempo. Será que vai ser suficientemente atrativo para que milhares de pessoas viajem nele? Se calhar é melhor pensarmos numa solução para o século XXI, uma solução que é cara, que já não vai ser para 2030, mas que é possível talvez para mais tarde e termos efetivamente uma linha de caminho de ferro entre Guimarães e Braga, com um túnel pelo meio, com frequência de comboios. Não vou discutir se é via dupla ou via única, não vou por aí, mas sei que mesmo que seja em via única, hoje em dia, se houver estações técnicas, cruzamentos ativos, com a atual sinalização eletrónica, é possível ter uma grande fluidez de tráfego e, portanto, nem tem que ser um comboio muito rápido, tem é que ser uma linha que permita uma frequência de muitos comboios. E esse é o terceiro argumento, ou quarto, já me perdi um pouco, em relação à ferrovia. Depois, eu penso que, efetivamente, a região, Braga e Guimarães, devia reunir-se em torno da defesa do comboio, em vez de partir para esta defesa do BRT ou comprar um BRT chave na mão só porque isso está na moda. Mas já agora, se querem fazer o BRT e para evitar os problemas que eu falei há pouco, comece com uma política de pequenos passos. Tente-se não comprar os autocarros de 900 mil euros, usar autocarros elétricos normais, fazer uma terceira via dedicada na Estrada Nacional, começar por aí. E fazer o seguinte, que à chegada e à partida de cada comboio em Guimarães e em Braga, haja sempre um autocarro caracterizado que o leve para outra cidade ou para outros destinos. Porque eu estive-me a informar há pouco e a verdade é que à chegada de qualquer comboio, seja suburbano, seja o Intercidades ou um Alfa, nas duas cidades, não há garantia de que esteja lá um autocarro. E, portanto, se nem isso neste momento se está a fazer, porque é que já se quer partir para um BRT? Por fim, no que diz respeito à alta velocidade, a minha empatia com Guimarães é a mesma que com Braga. Eu não sou daqui, portanto olho para as duas cidades por igual, não é? Braga vai ter alta velocidade. Não sei quando será, mas vai tê-la seguramente, está previsto. E, segundo se diz, ficará dos atuais 3 horas e 28 minutos, que é a ligação mais rápida para o Oriente, passará a ficar a 2 horas de Lisboa. Guimarães ficará de fora da alta velocidade. Obviamente que beneficiará porque
os ganhos do corredor de alta velocidade entre Lisboa e Porto vão se repercutir no destino final, que é Guimarães, e, portanto, segundo o Plano Ferroviário Nacional, em vez das atuais 3 horas e 45, passará para 2 horas e um quarto. Mas, se Braga estiver unida a Faro, também facilmente beneficiará da alta velocidade, inclusivamente para a Galiza. E, portanto, este era um último argumento a favor do comboio entre Braga e Guimarães e, desculpem lá, contra o BRT. Diogo, porquê é que o BRT não é a melhor solução para ligar Braga a Guimarães e se é assim tão difícil ter um comboio, uma ferrovia pesada, uma linha de ferroviária a ligar estas duas cidades? Se não há procura suficiente, porquê é que estamos a olhar para os autocarros em vez de estarmos a pensar naquilo que se calhar seria a solução perfeita para ligar este quadrilátero do Minho? A questão é, quem é que disse que não há procura, não é? Há assim tantos estudos que dizem que não há procura entre Braga e Guimarães. Mas estamos a não falar, por valeria exemplo, a pena. da linha do Val do Sousa e não falamos de uma linha para aqui, porquê? Parece que há um preconceito, não é? Parece que fala-se muito em sustentabilidade, mas depois quando se quer... Mas depois olha-se para o comboio, aquela coisa pesada, chata, que é cara, que... é de velhos, não é? Quase que às vezes se diz, comboio é de velhos. Não, não é de velhos, pelo contrário, é de novos, de velhos, de séniores, é toda a gente, quer dizer. O comboio, se nós queremos fazer a transição, fala-se tanto em sustentabilidade, se quer fazer a transição para uma mobilidade mais sustentável, mais limpa, tem que ser o comboio. Porque quando sai no BRT, as baterias fazem-se como? Onde é que vão buscar o lítio para as baterias? Vão buscá-las onde? Vão buscar lá as minas, não é? Com as consequências que isso depois tem. E os materiais para fazer o comboio? O comboio não anda a baterias, anda debaixo de uma catenária que usa materiais um bocadinho mais sustentáveis, por exemplo. Já para não falar da maior capacidade de transporte que o comboio tem, não é? Como ainda há bocado estivemos aqui a mostrar. Uma só viagem de comboio permite transportar 300, 400, 500, 700, 800 pessoas ao mesmo tempo. E BRTs, quantos é que são precisos ao mesmo tempo? 4, não é? É preciso um BRT gigantesco, nem se calhar nem cabia na principal avenida de Braga, no limite. E isso faz toda a diferença. Quando nós estamos a falar do comboio, o comboio é o melhor meio para fazer o transporte mais pesado e com maior capacidade. Então nas horas de ponta faz uma diferença brutal. E já que estamos a falar em alta velocidade, há um ponto também que é muito importante falar, que é se Braga quer realmente estar perto do aeroporto de Sá Carneiro ou não, porque eu imagino que isso daria muito jeito a muita gente que... Estou a pensar, por exemplo, nos imigrantes que Braga tem, não é? Há quem diga que Braga é a cidade que tem mais brasileiros aqui em Portugal, não é? Imagino que lhes dava um jeitaço chegar ao Sá Carneiro no instante para apanhar um voo direto para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para outras cidades. Ora, o que é que está a prever o projeto da alta velocidade aqui na zona? Ora, vão construir uma ligação entre a estação de Campanhã e o aeroporto de Sá Carneiro, são 450 milhões de euros. Na mesma fase vão fazer a ligação de Braga-Valença, que são 1,25 mil milhões de euros. E o que é que vão deixar para depois? Vão deixar a ligação do aeroporto de Sá Carneiro até Nin, que depois faria a ligação direta para Braga. Ora, sendo que esta ligação é mais barata, são 350 milhões de euros. Ora, o que é que vai acontecer? Vão construir a ligação de Braga para Valência, então uma pessoa que venha de Braga para chegar ao Sá Carneiro tem que continuar a ir a Campanhã, apesar de haver via quadruplicada entre Contomil e Hermesinde. Quando haveria a hipótese de fazer uma ligação direta, e quem mora aqui em Braga podia ficar a menos de meia hora do aeroporto de Sá Carneiro. Mas não, como se vai fazer desta maneira, por fases, ainda por cima, as pessoas vão demorar praticamente o mesmo tempo e vão ponderar. Será que vale a pena eu ir de comboio quando eventualmente há uma opção de carro, ou até se calhar num autocarro expresso? Dá que pensar, não é? E se calhar Braga também tem que se mexer por causa disto, senão a tal transição para o meio de transporte público não estou a ver que isso ocorra. O que sabemos é que o projeto de alta velocidade vai ser revolucionário para o país. Mas tem de se ver para crer, não é? Exatamente. E tem de se ter cuidado com o que se anda a ver na televisão, não é? Com algumas reportagens que andam a passar sobre bitolas aqui, bitola acolá. Já agora, Cuidado. Diogo, porque essa dúvida é uma constante, só mesmo também para esclarecermos o público que temos hoje aqui, porque é que não faz sentido fazer a rede de alta velocidade em Portugal em bitola europeia? Porque eu sei que é isso que tu defendes. Porque simplesmente ficaria desligado e não se iria trazer o efeito para a restante rede nacional. Se houvesse bitola europeia, como é que o comboio ia chegar diretamente a Aveiro, a Coimbra B e até a Leiria? Não era possível. Portanto, ia-se gastar um dinheirão
e os benefícios vinham praticamente para Lisboa e para o Porto. E o resto do país, como é que ficava, não é? Só para explicar um pouco melhor o que é que o Diogo está a dizer na prática. Hoje vamos fazer esta linha de alta velocidade, mas vamos aproveitar as estações que estão no centro da cidade. Portanto, o comboio pode seguir na linha de alta velocidade e se quiser parar em Leiria, sai e entra na linha do Oeste e para, neste caso na linha do Oeste, para em Leiria. Se for em Coimbra, não é a estação do centro da cidade, porque essa é Coimbra Central, a A, será a Coimbra B, mas para nessa estação, não é uma estação nos arrabaldes de Coimbra. A mesma coisa acontecerá em Aveiro, não é? Portanto, o comboio para na estação de Aveiro, na atual estação de Aveiro, se assim for para parar. Porque se houver um comboio que faça Lisboa-Porto sem paragem, seguirá sempre na linha de alta velocidade e não tem qualquer problema. Isso depois cabe aos operadores perceberem também que tipo de serviços é que faz ou não sentido. O que nós vimos em Espanha foi redes segregadas, redes feitas com bitola europeia e a rede convencional que existia em bitola ibérica. Quer isto dizer que teve de ser construída todas as novas estações em zonas fora dos centros das cidades, porque entretanto as cidades já estavam consolidadas e fazer demolições ou fazer novas estações seria muito caro. Em Espanha teve um pequeno problema que é, apostou-se tanto na alta velocidade e depois esqueceram-se os serviços regionais, não é? E em Portugal não podemos cometer esse erro. Carlos. Acrescentar também em relação à bitola que para além da vantagem que é ir ao centro das cidades, e numa analogia com a rodovia seria mais ou menos isto: nós podemos ir na A1 entre Lisboa e o Porto e queremos ir almoçar a Coimbra, saímos da autoestrada, vamos à cidade e depois voltamos para a autoestrada. A linha de alta velocidade vai ser uma autoestrada ferroviária em que haverá comboios Lisboa-Porto diretos, que não saem da linha de alta velocidade, outros haverá que saem para a linha do Norte um bocadinho até Coimbra, param e retomam a linha de alta velocidade, em Aveiro vão à estação de Aveiro e retomam a linha de alta velocidade, ou não, vão pela linha convencional. Portanto, pode haver aqui um conjunto de ligações. E ao mesmo tempo, o facto de a linha de alta velocidade ser construída em bitola ibérica permite encurtar todo o país. Permite, por exemplo, que enquanto a alta velocidade não chega a Braga, eu possa ir de Braga para Lisboa usando o corredor de alta velocidade. Numa primeira fase entre Porto e Sor, mas aí já são a 300 a hora e, portanto, à medida que a linha for sendo construída, as distâncias de Viana, de Braga, de Guimarães para Lisboa vão se reduzindo. E quando digo Lisboa, também para o Alentejo e para o Algarve. De Lisboa para a Guarda, de Guarda para o Porto, à medida que a linha de alta velocidade for construída, sendo em bitola ibérica, os comboios podem ter várias origens e destinos. E ainda sobre a bitola ibérica e algumas confusões que se fazem aí por vezes com pessoas que defendem a necessidade de fazer a bitola europeia para estarmos alinhados com o resto da Europa, etc., que é uma falácia, eu costumo dar sempre este exemplo, e no último sobre Carris falei nisto. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, estão previstos 1000 autocarros entre Madrid e Lisboa. Sabem quantos comboios estão previstos para transportar peregrinos entre Lisboa e Madrid, Madrid e Lisboa? 0 comboios. Não está previsto neste momento qualquer comboio entre Espanha e Portugal para transportar peregrinos. Vão ser milhares de autocarros. E, no entanto, há algum problema de bitola entre Portugal e Espanha? Não há, é a mesma. É a bitola ibérica. Então o problema não passa por aí. O problema, como eu costumo dizer, é de software, não é de hardware. São as duas empresas que não se entendem, a CP e a Renfe, são os dois governos que acham que isso não é importante e não obrigam as suas empresas a organizarem comboios especiais. Portanto, o problema não está na bitola. É político. É político. E, portanto, e agora recentrando a questão aqui em Braga, com a questão da estação de alta velocidade. O projeto com o qual eu estou de acordo neste momento, da alta velocidade, prevê efetivamente que a estação de alta velocidade seja a estação tradicional. Leiria, Coimbra e Aveiro vão continuar a ter os comboios que sempre tiveram, suburbanos, regionais, longo curso, mais a alta velocidade. Param ali todos. Seria o ideal em Braga que a estação central de Braga, que a estação de Braga, acomodasse também os comboios de alta velocidade. Eu sei que é um caso difícil. Nada que a engenharia não possa resolver e nada que o dinheiro não resolva. Não me meto nisso. Sei que é bastante caro. Mas, à partida, não considero uma boa solução que a estação de alta velocidade fique segregada da estação tradicional. E penso que devem ser feitos esforços, por quem é especialista, que não é o nosso caso, para que se tente efetivamente que a estação de alta velocidade fique
na estação atual para que, no mesmo espaço, tenhamos os serviços convencionais, os serviços de alta velocidade e a muito bem-vinda estação rodoviária logo ali ao lado. Vamos então, nos últimos 5 minutos deste episódio, responder algumas das questões que nos colocaram e agradeço desde já, porque uma delas, por exemplo, deu-nos os parabéns. O problema é que estas decisões são feitas nos gabinetes dos empreiteiros e a academia não é tida em conta. Isto é efetivamente um problema. Às vezes as populações não são tidas em conta nestes projetos e só são informadas já numa fase em que a decisão está tomada, e isso acaba por ser bastante problemático. Diogo, eu vou começar contigo a perguntar-te como é que se pode compatibilizar a adoção de sistemas BRT em Braga e Guimarães com a ligação ferroviária entre estas cidades, atendendo que o canal disponível em meio urbano será ocupado por autocarros, pelo BRT, não é? Portanto, estamos a falar em ambiente urbano, vamos usar BRT, a ligação entre duas cidades seria feita em ligação ferroviária. Como é que podemos compatibilizar estes dois modos de transporte, estes dois sistemas, para que as pessoas efetivamente passem do transporte individual para o transporte coletivo? Tem de haver transbordo, então que seja no menor tempo possível, porque se a pessoa chegar no comboio, mas depois ficar 10 minutos, 15 minutos à espera de apanhar o BRT, então não vale a pena, porque isso aí, para isso, pega no carrinho e tem o confortozinho todo, não é? Portanto, tem de haver a tal integração perfeita, ou quase perfeita, entre os dois sistemas. E agora há tanta tecnologia que garante isso, que é: eu sei que o comboio está a chegar ao minuto 49, eu tenho que garantir que ao minuto 50 ou 51 tenho ali um autocarro à porta para me levar ao meu destino. Porque se a pessoa esperar mais do que 5, 6 minutos, esqueçam, vai apanhar logo o carro, é certinho e direitinho. Na solução ideal, isto não é assim nada tão extravagante. Claro que comparamos-nos sempre com os melhores e temos de o fazer. Por exemplo, na Suíça estamos a bordo de um comboio e temos um painel que diz: daqui a 3 minutos temos um autocarro para a cidade X, daqui a 4 temos um para a cidade Y. E o comboio para, o autocarro está ao lado e sabemos quais é que são os destinos. É tão simples, não é? Claro que é difícil. E o comboio parte na linha ao lado do comboio que estamos a sair. Claro que pode parecer difícil, mas estes são sistemas que já existem. Às vezes, claro que obviamente são sistemas que custam dinheiro, mas são estes sistemas que permitem tirar um carro da estrada. E ao final de contas, quando vamos fazer as contas ao que ganhamos como país, ao que ganhamos como sociedade, por não termos menos externalidades ambientais, se calhar não temos que pagar multas ambientais daqui a uns anos, não temos que andar a comprar créditos de carbono, não é só o poupar tempo, também se poupa em mortes, eventualmente, melhora-se em qualidade de vida, dá para captar mais população. Não podemos todos morar num centro de Lisboa ou do Porto, e se calhar até nem no centro de Braga, não é? Temos que espalhar a população. Ora, como é que fala-se do problema da habitação? Se não houver uma ótima rede de transportes públicos, como é que querem ter as pessoas para os sítios? Não dá. Carlos, e se continuarmos a linha ferroviária Braga-Guimarães, de um lado até Barcelos, do outro lado até a linha do Douro, ou à futura linha de alta velocidade Porto-Espanha? O que é que tu achas? Claro que sim, fechar o quadrilátero, não é? Fechar o quadrilátero, sim, quer dizer, não tenho mais nada a acrescentar. Achava que isso seria ouro sobre azul. Claro que também é uma questão de recurso e por vezes o ótimo é inimigo do bom, mas obviamente sim, esta região do país é uma daquelas regiões que seguramente suportam o comboio como o melhor modo de responder à necessidade de mobilidade das populações. Não é uma zona desertificada e, portanto, aqui claramente justificar-se-ia. Também, já agora posso dizer que eu estou convencido que o Plano Ferroviário Nacional, neste momento, ainda não é um documento acabado. Ainda não foi à Assembleia da República, ainda não foi transformado em lei e, portanto, está a aceitar contributos, estão a acomodá-los, etc. E eu estou convencido que a proposta de BRT entre Guimarães e Braga, provavelmente numa futura versão, vai ser mudada para uma linha férrea. Não sabemos para quando, mas estou convencido que isso acabará por acontecer. Já agora, pegando no exemplo suíço que deste, porque nós estivemos recentemente na Suíça e ficámos encantados com a forma como, de facto, tudo funciona de uma forma perfeita, a relação entre os comboios e os autocarros, e já agora, para os estudantes de arquitetura, o interessante que é que as estações suíças não têm muros, não têm portas quase, ou seja, nós saímos do comboio e temos espaços amplos onde apanhamos os táxis, o estacionamento e os autocarros. Circula-se livremente, não há constrangimentos, não há aquelas coisas da bilhética onde afunilamos todos para mostrar o bilhete. Não, as pessoas, se queremos que as pessoas andem em transporte público, temos que lhes facilitar a vida. E, portanto, é abrir os espaços
para que as pessoas possam fluir de um lado para o outro. E a propósito da Suíça, eu gostava de citar o ex-presidente da CP, Nuno Freitas, que várias vezes dizia o seguinte: a Suíça não tem bons comboios por ser um país rico, a Suíça é um país rico porque tem bons caminhos de ferro. E um país rico não é aquele em que toda a gente tem um carro, é assim um país onde os ricos usam o transporte público. Exatamente. Eu sou o Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Este foi o Sobre Carris. Obrigado pelas vossas questões. Pedimos desculpa por não ter conseguido responder a todas, mas já estamos mesmo apertados de tempo. Foi um prazer. Podem sempre seguir-nos nas plataformas habituais de podcast, onde falamos sobre ferrovia e mobilidade. E contem sempre connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. O público fica no ouvido.